Capítulo 978 Sem retiro. A inteligência de Anchial destruiu a névoa da guerra para a dinastia e varreu todo o território da raça Kundi em apenas um mês. Conteúdo patrocinado. Cada legião do exército dividiu suas operações, interceptando a frota principal da raça Kundi em diferentes coordenadas, iniciando uma luta feroz no universo estrelado. A frota de navios de guerra avançou enquanto varria a galáxia. Sob o poder de fogo da dinastia, a raça Kundi foi pega de surpresa, perdendo terreno e um grande número de seus navios de guerra. Em um certo sistema estelar, uma frota da dinastia estava lutando contra uma das frotas da raça Kundi. O inimigo estava em estado de derrota, sendo constantemente massacrado sem piedade. Mais um navio de guerra da raça Kundi foi atingido por um canhão e transformado em fogos de artifício. A nau capitânia do inimigo já estava completamente cercada, com o armamento dos incontáveis navios de guerra da dinastia apontados para ela. Assim que fizessem qualquer movimento, a dinastia iria disparar e destruí-lo. A razão pela qual não o fizeram foi porque queriam capturá-los vivos. Uma pequena nave espacial voou para fora da frota da dinastia, transportando os oficiais da dinastia responsáveis por assumir o controle da nau capitânia. O inimigo retirou o escudo, como se indicasse a sua rendição. A pequena nave espacial aproximou-se suavemente e atracou na nau capitânia do inimigo. A comparação foi como uma semente de gergelim contra uma uva. Uau! Ouviu-se o som das válvulas sendo descomprimidas, e a porta principal da nau capitânia foi aberta, revelando uma dinastia de pele pálida. Foi Gaud. Todos os ajudantes de campo dos vários oficiais da dinastia possuíam certas funções. Alguns foram usados mais como secretários, enquanto alguns ajudantes de campo trabalharam meio período durante guerras perigosas. Gaud pertencia a este último. Na frente deles estava um grande grupo de soldados da raça Kundi, cercando-os completamente enquanto seguravam suas armas com força, sinalizando fortemente sua prontidão para a batalha. Gaud os olhou antes de ignorá-los, estendendo a mão para ajustar o tradutor universal em seu ouvido antes de falar. Quem é o comandante? Por favor, saia. As tropas Kundi imediatamente entraram em tumulto e um deles, elegantemente vestido com uniforme, saiu. Seu tom era pesado. Intruso, por que você entende nossa língua? Ambos os lados lutaram desde o início e não trocaram nenhuma informação. Para este oficial da raça Kundi, esta foi a primeira vez que eles se comunicaram com a outra parte, então ficaram surpresos por ele conhecer a língua deles. É apenas uma peça insignificante de tecnologia. O tom de Gaud permaneceu calmo. A informação que Anchial passou para a dinastia era o pacote completo, incluindo até mesmo seus idiomas. Assim, a dinastia não precisou decifrar as nuances por trás de suas línguas. Em vez disso, eles simplesmente importaram o idioma para o tradutor universal para facilitar a comunicação. O comandante da raça Kundi não perguntou mais nada, em vez disso disse, por favor, pare de matar nossos camaradas. Nós já nos rendemos. Ok. Contanto que você se renda e entregue o comando à frota, pararemos de atacar. Bom. Por favor, siga-me. O comandante da raça Kundi se virou e seus homens deixaram um caminho para ele passar. Gaud olhou para eles, com um sorriso ridículo nos cantos da boca enquanto caminhava para segui-los. A comitiva caminhou pelas passagens. Ao longo do caminho, a atmosfera era opressiva e ninguém fazia barulho. Depois de um período de caminhada, Gaud de repente soltou um suspiro enquanto dizia vagarosamente, depois de nos trazer tantas voltas e reviravoltas, sua emboscada já está pronta? Não me faça esperar muito. Assim que essa frase foi dita, o comandante da frente parou de seguir seus passos, jogando a cabeça para trás com um choque brilhando em seus olhos. Se eles tivessem sido expostos. Conteúdo patrocinado. Mas desde que ele descobriu isso, como ele poderia permanecer tão calmo? Embora já tivessem sido descobertos, eles haviam chegado longe demais para recuar agora. O tom do comandante ficou áspero quando ele rosnou, depois de massacrar desenfreadamente minhas tropas, você ainda quer que eu me renda? Continue sonhando. Vamos morrer juntos. Suas palavras acabaram de ser ditas quando um forte tremor veio abaixo deles.
Ao olhar para baixo, Gald viu o convés de liga leve inchar rapidamente, as costuras se rompendo. Uma luz azul deslumbrante brilhou através das rachaduras. Para colocar a energia psionica primordial a bordo de sua nave capitânia, parece que você decidiu se sacrificar há muito tempo. Antes que Gald pudesse completar sua frase, um enorme choque reverberou por toda a nau capitânia. Estrondo. No instante seguinte, a energia psionica explodiu, engolindo instantaneamente os corpos de todos os presentes, incluindo Gald e o comandante da raça Kundi, enquanto preenchia toda a área. Ao mesmo tempo, a frota da dinastia estacionada do lado de fora descobriu a anomalia e viu a nau capitânia inimiga cercada implodir, transformando-se em uma esfera de energia psionica primordial em expansão. A massa de energia rapidamente se aproximou do cerco da dinastia, e este era precisamente o plano do comandante da raça Kundi de detonar e enterrar a frota da dinastia com ele. Dentro da nau capitânia, o comandante do lado da dinastia bufou friamente. Na verdade, eles decidiram fazer um ataque suicida. Equipe de manejo psionico, entre em ação. Assim que o comando foi dado, uma das naves espaciais se separou da frota da dinastia. Da cabeça da nave saiu um dispositivo circular, que tremeu levemente e ressoou, formando uma bolha invisível que envolveu toda a esfera de energia psionica. Uma distorção óbvia pode ser vista dentro do espaço. A dinastia há muito fazia preparativos para a autodetonação da energia psionica. Este dispositivo foi especialmente projetado para lidar com a poluição causada pela energia psionica. Isso envolveria toda a esfera de energia psionica, e a massa de energia que acabará de se formar ainda era considerada pequena e fácil de manusear. A expansão do cluster energético desacelerou imediatamente e reverteu, contraindo-se lentamente para dentro em vez de expandir-se para fora, encolhendo continuamente. Todo o processo durou mais de 10 minutos, e o aglomerado de energia psionica primordial gradualmente encolheu do tamanho da nave capitânia para uma esfera com um diâmetro de 2 a 3 metros, e ainda continuou a se comprimir rapidamente. A forma mais comum de controlar a poluição da energia psionica era utilizar um equipamento especial para comprimir seu volume, aumentando sua densidade energética até se transformar em uma semente energética, antes de estabilizar essa energia. Este método foi considerado relativamente ecológico, com menos efeitos colaterais, e o único problema era que demorava muito e não podia ser usado quando a energia se expandia até certo ponto. Neste momento, uma figura saiu do aglomerado de energia psionica, que acabou por ser Gald. Não só ele ficou ileso, nem mesmo seu estilo de cabelo saiu do lugar, e ele até carregou consigo o comandante da raça Kundi que ainda estava vivo. Toda a nave capitânia foi engolida pela energia psionica primordial, e apenas os dois ainda estavam vivos. Você, o comandante da raça Kundi olhou com olhos arregalados, incrédulo, para Gald. Ele já havia feito os preparativos para morrer com o inimigo, mas neste momento não conseguia acreditar no que seus olhos lhe mostravam. Gald apenas olhou para ele, antes de nocauteá-lo e estender as mãos em direção ao aglomerado de energia. Uau! Traços nebulosos do movimento da energia psionica podiam ser vistos nos arredores enquanto o aglomerado se transformava em uma pequena semente do tamanho de um grão de arroz, brilhando com uma luz azul brilhante. Esta era uma semente de energia psionica recém-formada, semelhante a uma pedra preciosa azul. Caiu entre os dedos de Gald, tingindo seus dedos e rosto com um tom azulado. Apesar de segurar uma fonte de energia instável na mão, Gald tinha uma expressão calma no rosto. Ele sacudiu a mão, tirando um dispositivo de contenção esférico antes de colocar a semente de energia. Conteúdo patrocinado. Ele então gesticulou para a frota da dinastia, pedindo a seus colegas que desligassem o dispositivo de controle que estava suprimindo o aglomerado de energia psionica antes de retornar à nau capitânia com o comandante da raça Kundi para encontrar seu superior. Bom trabalho, registrarei pessoalmente esse mérito para você. O general comandante da dinastia deu as boas-vindas pessoalmente a Gald e deu um tapinha em seu ombro. Foi precisamente por causa dessa habilidade de Gald que ele permitiu que Gald abordasse a nau capitânia do inimigo. A energia psionica primordial era uma substância extremamente dominadora, até mesmo um rank transcendente sofreria se não estivesse preparado. Mas as habilidades sensitivas tinham possibilidades ilimitadas, e algumas habilidades raras permitiam ao usuário sobreviver dentro da energia psionica primordial.
A habilidade de Gald era uma delas, e o significado por trás dela era extremamente especial. Antes de Gald aparecer, todo o universo estava especulando sobre a existência de tal habilidade sensitiva de super alto risco, mas nunca houve um caso para provar seu ponto de vista. Gald foi provavelmente o único caso de um proprietário possuindo uma habilidade sensitiva de super alto risco a ser descoberta desde os tempos antigos, ou pelo menos sua habilidade era mais semelhante a esta habilidade sensitiva de super alto risco. Superficialmente, ele era apenas um super dos militares da dinastia que acabará de entrar no rank Calamidade, mas devido à natureza especial de seu poder, ele recebeu muita atenção de seus superiores e entrou na lista dos principais supers abaixo. Observação: a dinastia o considerava como uma potencial semente do rank transcendente e tinha grandes esperanças nele. Ao ouvir o elogio, Gald sorriu levemente e se recompôs, parado ao lado. Seus olhos eram profundos e insondáveis, e ninguém sabia o que ele estava pensando. A dinastia começou a guerrear em múltiplas frentes, entrando totalmente na batalha. Os exércitos da raça Khund foram derrotados um após o outro, a súbita ofensiva em grande escala da dinastia interrompeu seu ímpeto. Pessoal, estamos perdendo esta guerra. Na sala de conferências da nau capitânia da raça Khund, o líder da raça Khund colocou as palmas das mãos sobre a mesa enquanto olhava friamente para os escalões superiores presentes. Nossa derrota era esperada, mas este processo saiu do nosso controle, disse solenemente um dos altos funcionários. Nossas frotas, que se escondiam em diferentes posições, foram todas atacadas com precisão pelo inimigo, sofrendo pesadas baixas. Isto é estranho, como se o inimigo parecesse ter conhecimento das nossas coordenadas. A estratégia de batalha da raça Khund era atrair lentamente o inimigo para mais fundo em seu território, trazendo-o para o interior antes de usar sua frota principal para atacar o portal estelar e cortar qualquer caminho de retirada do inimigo. Eles então usariam o plano Terra Arrasada para eliminar o maior número possível de inimigos na área. No entanto, os ataques precisos da dinastia Carmesim interromperam completamente suas estratégias de batalha e os fizeram pensar se sua própria inteligência havia vazado. Não há forma de avaliarmos agora se o inimigo está a utilizar métodos especiais de observação para localizar as nossas principais frotas ocultas ou se roubou a nossa inteligência interna. Se for o primeiro, ainda está tudo bem, mas se a última situação aconteceu, a nossa situação agora é sombria. O inimigo provavelmente tem informações sobre o nosso plano da Terra Arrasada e pode até ter compreendido as coordenadas de todas as nossas tropas, incluindo a nossa localização. Um dos funcionários tinha um tom desconfortável enquanto falava. O líder da raça Khund disse: "E não importa o que aconteça, temos que nos preparar para o pior cenário. Ainda não dominamos adequadamente a tecnologia de rede quântica em aplicação, e a tecnologia do inimigo é melhor que a nossa. Deveríamos primeiro desistir temporariamente desta conveniente tecnologia de comunicação. Mas nesse caso, nos tornaremos ainda mais passivos. Esqueça isso. Agora que o quadro geral já desapareceu, é hora de evacuarmos e orarmos para que o plano da Terra Arrasada entre em vigor." O líder falou em tom de comando. O problema permanece: o inimigo tem alguma informação sobre o nosso plano da Terra Arrasada? Mesmo que isso seja exposto, precisamos de um remédio. Como podemos remediar este problema? As tropas que implementam o plano Terra Arrasada já estão fora há muito tempo. Mesmo que o inimigo tenha obtido suas coordenadas, levará algum tempo para alcançá-lo. Assim, enquanto cortarmos a ligação entre eles e o quartel-general, fechando a rede quântica, cortaremos todas as trocas de informações com o mundo exterior, de modo que o inimigo perderá de vista as suas coordenadas. Ao ouvir isso, todos não puderam deixar de concordar. Este foi um método para transformar as tropas envolvidas no plano em uma frota fantasma cega e surda. Conteúdo patrocinado. Como o inimigo sabe do nosso plano, eles estarão preparados para lidar com ele, disse alguém. Mesmo que não saibam a localização da explosão da energia psionica primordial, eles podem identificar por observação e gerenciá-la rapidamente. Desta forma, o efeito será bastante reduzido. Isso mesmo. A nossa estratégia pode ser considerada, até certo ponto, fracassada. O tom do líder da raça Khund foi decisivo. Mas devemos deixar o mínimo de recursos possível para o inimigo.
Em qualquer caso, devemos causar um certo grau de perda ao inimigo. Entre os escalões superiores, ninguém se opôs. Vendo que não havia objeções, o líder então abriu a tela virtual da sala de conferências, inserindo suas próprias permissões antes de acessar uma interface confidencial que monitorava a localização e o status de todas as tropas do plano Terra arrasada em tempo real. Neste ponto, a interface mostrou que todas as tropas estavam correndo para o seu destino, procedendo normalmente. Confirmando que o plano ainda funcionava normalmente e não havia sido destruído pelo inimigo, todos ficaram aliviados. Esta foi a sua última esperança. Todos rapidamente se conectaram ao representante do plano Terra arrasada, e sua figura logo apareceu na tela virtual. Há uma ordem dos escalões superiores. Mude todos os locais das bombas de energia psionica e corte os links da rede quântica. Feche completamente todos os canais de informação e só reconecte para reportar os resultados quando tiver mudado todos os locais. Entendido. Com algumas instruções, o líder encerrou a ligação. Menos de um minuto depois, o monitoramento em tempo real nas telas virtuais diminuiu lentamente, um por um, à medida que os links eram desconectados. Vendo isso, um dos funcionários suspirou. Embora esta não seja a melhor solução, pelo menos é mais segura. O líder da raça Khund assentiu. Examinando o ambiente, ele falou em tom pesado. Uma vez que foi devidamente implantado, podemos começar a evacuar. Lembre-se de trazer todos os super cativos conosco. Como as coisas chegaram a este ponto, a raça Khund decidiu retirar suas tropas e evacuar. Eles lucraram ao capturar alguns supers durante as últimas batalhas e planejaram fazer experiências com eles, então os levaram de volta para estudar. Ao mesmo tempo, dentro de uma das fronteiras do território da raça Khund, uma das frotas do plano Terra Queimada estava sendo atacada pela frota da dinastia. O navio de guerra da raça Khund estava sendo abordado e os supers da dinastia eliminaram os soldados dentro do navio de guerra. O capitão barricou a sala de comando, enviando imediatamente solicitações de comunicação ao quartel-general repetidas vezes. Porém, todos pareciam afundar no mar sem qualquer tipo de movimento. O que está acontecendo? Por que os escalões superiores não atendem à chamada de emergência? O capitão gritou exasperado. Nesse momento, um raio frio perfurou as portas metálicas da sala de comando, penetrando no corpo do capitão. Uau! Argue! O capitão gritou e caiu, e sangue azul jorrou. Conteúdo patrocinado. Um oficial da dinastia que segurava uma faca de liga leve entrou e, olhando para a chamada de comunicação na tela virtual, sorriu e desligou-a antes de olhar nos olhos relutantes do capitão. Não desperdice sua energia. Você não pode entrar em contato com ninguém agora. Ao ouvir isso, os olhos do capitão se arregalaram. Não me diga. Uau! A faca balançou e uma enorme cabeça de camarão voou no ar. O sangue espirrou por toda parte, formando uma representação pobre de alguma arte abstrata. Embainhando a arma, o oficial virou-se, sem se preocupar em explicar seu plano ao inimigo. Esta foi uma das lições que todos os militares tiveram que passar. Na verdade, Anxiao não apenas entregou informações a eles, mas também fez todos os esforços. Desde que decidiu ajudar, ele convenientemente entregou o programa de brecha que o deixou no controle da rede quântica da raça Khund, para melhorar sua avaliação de tarefas. Todo o sistema de comando da raça Khund foi completamente reduzido a um brinquedo da dinastia, onde esta poderia manipulá-los como quisessem. Todas as imagens vistas pela sede da raça Khund, incluindo os seus alvos de comunicação, eram ilusões criadas pela dinastia. Os altos escalões Khund pensaram que suas tropas haviam recebido todas as suas ordens, mas na verdade, nada havia chegado aos soldados no campo de batalha. A raça Khund já havia ficado completamente surda e cega e erroneamente pensou que a situação estava ocorrendo conforme o planejado. Esta foi apenas uma ilusão que a dinastia organizou. Como seu sistema estava paralisado, as tropas não puderam pedir ajuda e só puderam ser lentamente devoradas pela dinastia. Sem o apoio de uma sociedade interestelar, a raça Khund era semelhante a uma civilização de conglomerado estelar paralisada. Sua tecnologia de rede quântica era ruim e completamente vulnerável a Anxiao.
Se eles fossem uma verdadeira civilização de conglomerado estelar no universo explorado, Anchial não teria sido capaz de obter o controle de sua rede quântica tão facilmente. A mecânica virtual foi originalmente considerada uma arma estratégica no departamento de inteligência, e Anchial estava no auge do ranking transcendente. Além disso, com a recente adição de seu sentido mecânico perfeito, seu papel em tempo de guerra superou em muito das outras classes. Bastava deixar o inimigo morrer sem saber como morreu. Dentro de um céu estrelado ao longe, a frota migratória que transportava todos os civis da raça Kundi deu meia volta sem que ninguém percebesse, retornando ao seu caminho original. Não havia exibição no mapa estelar, então todos na nave não sabiam. A dinastia não tinha o hábito de deixar seus inimigos irem e já havia montado uma teia para capturar todos eles. A raça Kundi praticamente não tinha como recuar. Capítulo 979 Certezas e Incertezas. Em um determinado local nas fronteiras da raça Kundi, o restante de uma frota da raça Kundi navegava lentamente pelo espaço. Conteúdo patrocinado. Não muito tempo atrás, esta frota com o codinome Sea Flag passou por uma dura luta. Eles foram atacados pela frota de um almirante da dinastia, o que forçou seu navio de comando e navios de guarda a fugir com vida e escapar com o rabo enfiado entre as pernas. Atualmente, havia apenas cerca de 20 naves de guarda ao redor da nave de comando. O resto foi eliminado ou espalhado em outro lugar. A frota Sea Flag pertencia ao terceiro exército cósmico da raça Kundi. O comandante da sua frota era o renomado general do terceiro exército, Olier, que foi elogiado como a estrela do amanhã. Quando o marechal do terceiro exército atingiu a idade de aposentadoria, há alguns anos, Olier era visto como o principal candidato para assumir o cargo de marechal. Porém, devido ao fato de os dados de um navio destruído terem sido recebidos há alguns anos, os escalões superiores tomaram a decisão de se preparar para a guerra. Isso levou ao adiamento da aposentadoria de todos os oficiais do exército, então esse assunto foi deixado de lado por enquanto. Neste momento, a frota Sea Flag estava se movendo em modo furtivo enquanto aguardava a próxima ordem do comando. Dentro da ponte da nave de comando, a atmosfera era grave e silenciosa. Todos estavam imersos na dor e na agonia de perder a batalha e de perder seus companheiros. Olier ficou diante da vigia da frente em silêncio, apenas mostrando as costas para todos na sala. A cor da carapaça em seu corpo era uma mistura de verde triste e vermelho furioso. Na batalha anterior, quase tudo o que ele fez era esperado pelo comandante inimigo. Ele foi parcialmente responsável pela perda daquela batalha. Todos sabiam que o comandante era quem enfrentava mais pressão, então ninguém ousou incomodá-lo. Depois de hesitar por muito tempo, o ajudante de campo finalmente encontrou coragem para caminhar até Olier e disse baixinho: "Senhor, nós. Não diga mais." Olier se virou enquanto seu corpo gradualmente se transformava na cor azul calmante. Ele então disse lentamente: "Este não foi apenas meu fracasso pessoal, mas um fracasso no nível da civilização. Eu não perdi para o adversário, mas para toda a civilização do inimigo." Olier sabia que o seu talento como comandante não era para o almirante da dinastia, mas sentia que esta não era apenas uma questão de capacidade individual e que a principal diferença vinha das origens da civilização. Durante a batalha, ele tomou as decisões mais detalhadas e cuidadosas que já havia tomado em sua vida. Para ele, sua atuação desta vez poderia até ser colocada no currículo das escolas militares como um estudo de caso crucial. No entanto, para seu choque absoluto, a resposta do inimigo foi incrivelmente rápida. Seus planos foram concretizados quase instantaneamente. Encontrar tal oponente foi um duro golpe para sua confiança como comandante. Isto não significava que Olier fosse incompetente. Na verdade, ele já era considerado de primeira linha pelos padrões da raça Kundi. Superficialmente, esta situação aconteceu porque a habilidade do almirante da dinastia era muito superior à sua, mas a razão mais profunda estava na diferença nas origens da civilização. A ascensão das 3 civilizações universais foi acompanhada pelos lamentos de inúmeras raças. Ao vivenciarem as chamas da guerra, todas as batalhas foram registradas no currículo de suas escolas militares. Portanto, independentemente da situação que seus comandantes enfrentassem, eles conseguiram encontrar as respectivas soluções quase que instantaneamente.
Comparativamente, a raça Khund experimentou poucas guerras galácticas. Todas as estratégias que eles usavam foram abandonadas pelo universo explorado há muito tempo por estarem muito atrasadas. Era isso que significava a diferença entre origens. Após a batalha, Oliert estava pessimista. Ele não via nenhuma maneira de vencer nem mesmo partes da batalha, e o contínuo desmoronamento das várias frotas naquele momento era a melhor prova disso. Ele não foi o único que sentiu isso, todos os soldados que lutavam nas linhas de frente tinham basicamente a mesma visão pessimista desta guerra. Eles ficaram furiosos porque sua casa era cobiçada pelos inimigos, mas não achavam que os sacrifícios nesta guerra fossem necessários. Porém, como soldados, eles tiveram que seguir as ordens. Oliert suspirou mentalmente, afastou essas emoções pessimistas, olhou para o ajudante de campo e perguntou em voz profunda: chegou uma ordem do comando? Acabou de chegar. Eles nos disseram para esperar e recuperar a frota dispersa, depois nos encontrarmos com a frota principal do Terceiro Exército para planejar o ataque ao portal estelar inimigo. Oliert bateu a mesa e disse com raiva: besteira. Por que não estamos recuando agora? O comando perdeu a cabeça. Acabamos de ser derrotados e forçados a nos dispersar. Como podemos ficar nesta área perigosa para recuperar o resto dos navios? Eles acham que os inimigos não vão nos perseguir. Além disso, a frota principal já está em frangalhos, mas estamos sendo solicitados a nos encontrar e atacar o portal estelar dos inimigos. Isso basicamente está nos pedindo para cometer suicídio. Muitos dos agentes presentes sentiram que esta estratégia era problemática, mas não ousaram falar. Todos olharam para Oliert e esperaram pela decisão do seu comandante. Oliert deu alguns passos para trás, suprimiu sua raiva e disse: entre em contato com o Marechal. Vou perguntar a ele pessoalmente o que está acontecendo com essa decisão. O ajudante de campo assentiu e imediatamente tomou as providências. Uma interface de comunicação apareceu na tela virtual. Depois de alguns segundos, o outro lado captou a comunicação e o terceiro marechal do exército apareceu na tela. Oliert, ouvi dizer que você foi atacado. Fico feliz em ver que você ainda está vivo. A sorte foi parte do motivo. Oliert fez o possível para falar com a maior calma possível. Recebi a ordem do departamento de comando. Estamos planejando atacar o portal estelar dos inimigos? Conteúdo patrocinado. Sim, essa é a ordem. Você não acha que isso é problemático? A batalha já se desviou do nosso plano inicial. Não deveríamos demorar agora. Isso só causará mais sacrifícios sem sentido. Eu sei. Acho que também é hora de recuar e estou conversando com os escalões superiores. Por enquanto, vamos seguir a ordem. Oliert ficou em silêncio por um momento antes de encerrar a ligação. O ajudante de campo perguntou cautelosamente: senhor, o que devemos fazer agora? Oliert olhou para ele e disse de repente: quantos navios de guerra nos restam? 24. Reúna todos os capitães no canal de comunicação. Quando esta ordem foi executada, Oliert ficou parado com as mãos nas costas e esperou um pouco. As imagens dos capitães restantes apareceram uma após a outra na tela. Desta vez, Oliert fez um sinal com a mão e disse lentamente: lembre-se do que vou dizer a seguir. Só vou dizer isso uma vez. Ele então disse uma série de palavras de incentivo padrão e repetiu a ordem do departamento de comando, durante a qual continuou fazendo vários sinais com as mãos. Todos os capitães olharam para ele com muita atenção. Tudo bem, isso é tudo. Vamos fazê-lo. Finalmente, Oliert baixou as mãos e completou seu discurso. As imagens dos capitães desapareceram da tela uma após a outra. Desta vez, o ajudante de campo que estava olhando para outra tela de comando disse de repente em choque: senhor, todos os capitães desligaram seus núcleos de inteligência artificial e bloquearam todas as informações externas. Não podemos mais contatá-los. Oliert, no entanto, esperava isso. Ele acenou com a cabeça calmamente e disse: muito bem, desligue o núcleo de inteligência artificial de nossa nave espacial. Os outros ficaram chocados ao entender de repente o que estava acontecendo. Eles estavam incrédulos.
Isso significa que seremos desertores. Isso, o ajudante de campo ficou atordoado. Oliet olhou para ele e disse com um tom severo: o que você está esperando? O ajudante de campo hesitou por um momento antes de fazer os preparativos. Muito em breve, o núcleo de inteligência artificial da nave de comando foi desligado. Desta forma, os remanescentes desta frota Sifleg tornaram-se uma frota fantasma que perdeu completamente o contato com o mundo exterior. Só agora Oliet deu um suspiro de alívio. Ele olhou para os outros que ainda estavam perdidos e explicou: desculpe, tudo isso é para ser o mais cauteloso possível. Se não estou errado, nossa rede quântica já foi completamente infiltrada pelos inimigos. Com essas palavras ditas, todos ficaram chocados. Oliet olhou ao redor e disse lentamente: conheço o Marechal muito bem. Ele é um soldado teimoso que nunca questionaria as ordens dos superiores. Embora este seja um momento difícil e tudo possa mudar, não podemos ignorar qualquer comportamento suspeito. Suspeito que quem acabei de falar não foi o Marechal. É muito provável que os inimigos se infiltraram em nosso sistema de comando. Todos vocês são experientes, então não preciso enfatizar as consequências disso. Portanto, a guerra já acabou. Não posso mais seguir suas ordens. A única coisa que podemos fazer agora é nos salvar. Os sinais manuais que fiz anteriormente eram um código especial que poucas pessoas conhecem. Disse aos capitães para cortarem todas as ligações externas. De agora em diante, só podemos confiar em nós mesmos. Todos ficaram completamente atordoados com essas palavras e não conseguiram processar tanta informação em breve. Suas mentes ficaram em branco. O ajudante de campo cerrou os dentes e disse: senhor, o que estamos fazendo é nos tornar desertores. Oliet não ficou nem um pouco insultado ou furioso. Ele olhou para ele calmamente e disse: esta é uma guerra que estamos destinados a perder. Não importa o que você pense, não enviarei minhas tropas ao campo de batalha para morrer. Desertores? Agora, podemos ser os últimos sobreviventes da raça Kundi. Então, para onde devemos ir? Conteúdo patrocinado. O mais longe possível daqui. Oliet olhou para fora da vigia, para as profundezas da galáxia. Acho que pode haver um problema com a rota que estamos tomando. Dentro de uma sala extremamente estreita de uma nave espacial, alguns membros da raça Kundi em roupas comuns se reuniram. Esta foi uma das naves espaciais da frota migrante, ou todos a bordo eram civis. A maioria das pessoas no navio sentia-se desconfortável e perdida em relação ao futuro. A atmosfera era deprimente. Devido à grande população, muitos civis tiveram que se espremer em uma sala em todas as naves espaciais. Aqueles nesta sala eram irmãos de sangue. Irmão mais velho, o que você descobriu? Um irmão baixinho perguntou. O musculoso irmão mais velho entre esses irmãos disse com uma voz profunda: tenho um amigo que é membro da tripulação do navio guia. Ele me contou uma informação privilegiada. De acordo com o cronograma, a frota deveria ter chegado a um planeta para um breve descanso. No entanto, não encontramos nenhum planeta ontem e a frota tem se movido sem parar. Será que eles mudaram o plano? Que tal perguntar ao seu amigo de novo? Não consegui contatá-lo, disse o irmão mais velho. Acho que há algo errado. Mano, você poderia ser muito sensível? Se algo acontecesse, as pessoas acima nos teriam notificado. Tenho um péssimo pressentimento sobre isso. Não consigo descrever direito. O irmão mais velho balançou a cabeça. Ei, qual é o sentido de pensar tanto? Não podemos fazer nada a respeito. Vamos apenas seguir os arranjos da frota, disse um dos irmãos casualmente. Desta vez, o irmão mais novo disse de repente: o irmão mais velho está certo. Há algo errado com a rota que a frota está tomando. Estamos voltando na direção de onde viemos. Todos olharam para ele. Não fale bobagem. Como você percebeu isso? O irmão mais novo apontou para a vigia e todos olharam. Nele havia um desenho simples de círculos, desde os pequenos até os maiores. Desta vez, um planeta fora da vigia estava perfeitamente alinhado com o círculo no meio.
Vendo isso, a expressão no rosto de todos mudou. Tendo vivido no mesmo quarto, eles não guardavam segredos um do outro. Há algum tempo, um planeta apareceu fora da vigia, então o irmão mais novo desenhou o contorno do planeta na vigia e fazia a mesma coisa todos os dias. O tamanho do círculo mudava todos os dias de menor para maior e depois para menor novamente, o que representava a distância que eles estavam. Neste momento, o contorno deste planeta estava perfeitamente alinhado com o desenho de alguns dias atrás, e todos sabiam o que isso significava. Vou perguntar sobre isso. Vendo isso, o irmão mais velho não conseguia mais ficar parado. O resto seguiu apressadamente atrás dele. Eles passaram rapidamente pela cabana lotada que parecia um campo de refugiados, chegaram à cabana do meio, encontraram alguns soldados e explicaram a situação. Há algo errado com a rota? Um soldado cutucou os ouvidos e disse com impaciência: isso não é algo com que você se preocupe. Por que você está tão preocupado? É verdade. Posso lhe mostrar as evidências. Tudo bem, tudo bem. Este soldado acenou com a mão. A nave guia tem um mapa estelar. Se realmente nos desviarmos da rota, com certeza ela será ajustada imediatamente. Apenas volte e espere. Sem palavras, o irmão mais velho não teve escolha senão levar o resto dos irmãos de volta ao quarto e esperar. Porém, 3 dias se passaram e eles olhavam o desenho na vigia todos os dias, apenas para perceber que a frota ainda voltava na direção de onde viera. A rota não foi ajustada em nada. O irmão mais velho tentou entrar em contato com o amigo que lhe dava informações privilegiadas todos os dias e só conseguiu fazê-lo no 3º dia. No entanto, a resposta do amigo o deixou ainda mais desanimado. Conteúdo patrocinado. Nós nos desviamos da rota? Não, não. Nosso mapa estelar mostra que a rota que estamos tomando é totalmente precisa. Não encontramos o planeta fornecedor de que falei? Isso foi um erro cometido na observação de longo alcance, então o mapa estelar era um pouco impreciso. Já refleti isso para os acima, e nosso mapa estelar foi atualizado, então não há problema agora. Quais desenhos? Vocês provavelmente estão enganados. Este é um novo planeta, não aquele que vimos anteriormente. De qualquer forma, o navegador aqui mostra que avançamos todo esse tempo. Depois de desligar o comunicador com uma expressão grave, o irmão mais velho ficou em silêncio por algum tempo. De repente, como se finalmente tivesse decidido tomar uma decisão, ele disse: Você confia em mim ou nas pessoas acima? Os irmãos trocaram olhares hesitantes. O irmão mais novo não pôde deixar de perguntar: O que você quer fazer? Meu mau pressentimento ficou cada vez mais forte. Definitivamente há algo errado com isso. Talvez as pessoas acima estejam nos mandando para o poço de fogo. O irmão mais velho baixou a voz. Não quero mais ficar na nave espacial. Estou planejando roubar suprimentos e uma cabana salva-vidas para escaparmos. Você perdeu a cabeça. Horrorizado, um dos irmãos disse: Isso é suicídio. A frota definitivamente nos capturará. Mesmo que tenhamos sucesso, os suprimentos que roubamos acabarão mais cedo ou mais tarde. O que faremos quando não tivermos comida nem combustível? Além disso, você tem um mapa estelar? Sem um mapa estelar, como vamos escapar? Posso obter o mapa estelar e a autorização para a cabine salva-vidas do meu amigo. Quanto aos suprimentos, a cabine salva-vidas média possui um conjunto completo de instalações. Enquanto chegarmos àquele planeta, poderemos usar os aparelhos para reabastecer o combustível, que nos durará muitos anos. Em termos de alimentação, precisaremos de incubadoras de estufa, sementes de culturas e fabricantes de fluidos nutricionais, que podem ser obtidos neste navio. Quando as colheitas estiverem sendo produzidas, podemos descansar nas câmaras criogênicas, disse o irmão mais velho calmamente. Tenho pensado em um plano alternativo nos últimos 3 dias. Esta não foi uma decisão repentina. Os outros ainda balançaram a cabeça. Deixando a frota principal de seu povo sobreviver no universo desconhecido com apenas alguns deles? Esse plano era muito louco para pensar nisso. Eu estou indo com você.
Desta vez, o irmão mais novo deu um passo à frente e encolheu os ombros. Você me conhece. Não gosto de ser restringido por regras. Desde que saímos de casa, não pretendo continuar vivendo um estilo de vida pacífico seguindo o que todo mundo faz. Eu quero explorar o vasto universo sozinho. Você pode dizer que gosto de aventuras ou que adoro buscar emoções. Não importa o que aconteça, conte comigo. O irmão mais velho acenou com a cabeça, olhou para os outros irmãos e disse: sei que todos vocês estão preocupados. O universo é muito grande. Com apenas alguns de nós, enfrentaremos a mais profunda solidão e medos. Talvez no final seja provado que estou errado, mas não estou disposto a sentar e esperar passivamente. Não vou forçar todo mundo a ir comigo. O segundo irmão mais velho hesitou um pouco antes de dizer: mano, eu irei com você também. Você é a pessoa em quem mais confio. Eu confio no seu julgamento. Vendo dois deles se decidindo, mais pessoas ficaram abaladas. Um dos irmãos balançou a cabeça com resignação e disse, um suspiro: tudo bem, vamos lá. Desde o momento em que saímos de casa, já me considerei morto. Qual é a pior coisa que pode acontecer sendo mais aventureiro? Somos irmãos, não podemos nos separar. Esses irmãos cresceram juntos e estavam acostumados a ficar juntos. Depois de alguma hesitação, no final, todos concordaram com o plano do irmão mais velho. O mais surpreendente foi que depois que eles se decidiram, a hesitação e o desconforto desapareceram, substituídos por excitação e antecipação incomparáveis. Grande irmão, tenho uma sugestão. Deveríamos trazer pelo menos uma mulher, certo? Todos começaram a rir. A atmosfera pesada desapareceu e a sala encheu-se de um espírito alegre. Isso mesmo. Não apenas um, deveríamos trazer mais alguns. Haha, podemos nos tornar uma civilização perdida no futuro. Nos dias seguintes, esses irmãos usaram sua própria rede e conexões para se prepararem silenciosamente para seu plano. Como as espaçonaves de migração tinham um grande número de suprimentos diários, elas conseguiram encontrar facilmente o que precisavam. A única questão era como eles iriam obter esses suprimentos. Com coragem, dinheiro, contatos e um pouco de sorte, eles usaram vários métodos para obter a maior parte dos suprimentos de que precisavam. Muito em breve chegou o dia de executar o plano. Foi mais suave do que eles jamais poderiam ter imaginado. De acordo com a inteligência coletada, eles entraram secretamente no ponto de ejeção das cabines salva-vidas e entraram em uma cabine salva-vidas média. Eles então desligaram o núcleo de inteligência artificial e o colocaram no modo de controle manual. A mão do irmão mais velho parou acima do botão de ejeção, mas não o pressionou instantaneamente. Vocês já se decidiram? Assim que eu pressionar este botão, não há como voltar atrás. Se formos capturados, nos tornaremos prisioneiros. Não somos muito diferentes dos prisioneiros agora. Somos mais como trabalho manual para as pessoas acima. Acontece que recebemos um nome diferente para recursos populacionais. Há muito tempo que quero me livrar dessa identidade, disse o irmão mais novo com um sorriso despreocupado. Absurdo. O irmão mais velho balançou a cabeça e riu antes de apertar o botão com força. Uau! Conteúdo patrocinado. A cabine salva-vidas desceu repentinamente e foi lançada no espaço cósmico. Ao saírem da nave espacial, eles subconscientemente olharam para fora da vigia e ficaram atordoados. O que eles viram foram muitas cabines salva-vidas também sendo disparadas como fogos de artifício de outras naves espaciais da frota de migração antes de partirem em direções diferentes. Meio mês se passou num piscar de olhos. Do outro lado da fronteira do território da raça Kundi, a frota central em que o departamento de comando da raça Kundi estava saiu do portal estelar. Eles se viraram e desmantelaram este portal estelar usado para retirada. Tudo bem, chegamos à área-alvo. De acordo com a ordem codificada enviada anteriormente, a frota sobrevivente se reunirá aqui. Dentro do departamento de comando, os escalões superiores da raça Kundi se reuniram e navegaram pela mensagem que haviam recebido das outras frotas antes de cortarem a conexão de rede. A equipe Skorchedarf enviou seu relatório.
As bombas psionicas em vários lugares foram detonadas com sucesso e o plano está completo. As outras frotas também enviaram um relatório informando que estão recuando para o local que designamos. A situação ainda é administrável. O líder da raça Kundi soltou um suspiro de alívio. Vendo isso, todos os outros também se sentiram um pouco melhor. As coisas finalmente estavam indo de acordo com o plano deles. Como estavam preocupados com o vazamento de suas informações, o comando não se atreveu a manter uma conexão de rede de longo prazo. Portanto, desistiram da comunicação ao vivo e nem ousaram transmitir ordens da maneira comum, temendo que fossem interceptadas pelos inimigos. Os pedidos estavam todos em códigos especiais. No entanto, antes que pudessem recuperar o fôlego, o alarme tocou de repente. Atenção, atenção! Grande frota desconhecida descoberta à frente. Todo mundo ficou surpreso. Como encontramos uma frota aqui? Há uma emboscada. Veja se são os inimigos. Os vários escalões superiores executaram rapidamente a ordem. Em apenas alguns segundos, o relatório veio do capitão da frota. Pessoal, já confirmamos. Eles não são inimigos, mas sim a nossa própria frota. Os escalões superiores foram imediatamente substituídos. Eles quase tiveram um ataque cardíaco. Ufa, isso me assustou. Devem ser as equipes que receberam ordem de encontro aqui chegando com antecedência, ainda mais rápido que nós. Neste momento, o capitão da frota voltou a falar com um tom estranho. Gente, vocês me entenderam mal. Não são a nossa frota armada, mas sim a frota migratória que despachamos há muito tempo. Por alguma razão, todos retornaram. O lugar inteiro ficou em silêncio mortal. Os escalões superiores ficaram atordoados por um segundo antes de surtarem. Capítulo 980 Colonos. Eu já não fiz com que eles saíssem? Por que eles apareceram aqui? Quem pediu para eles voltarem? Conteúdo patrocinado. O líder da raça Kundi deu um pulo e ficou furioso. Os outros escalões superiores só conseguiram ficar parados por mais tempo e ficaram cheios de apreensão. A situação já havia evoluído fora de seu controle. A frota civil era a última esperança de sua raça Kundi e de sua fraqueza. Eles ousaram travar uma guerra em sua terra natal porque haviam mandado embora todos os membros de sua raça. Ao ver os membros de sua raça retornarem, os escalões superiores ficaram confusos. Zumbido. Neste exato momento, uma tela holográfica apareceu no meio da mesa de conferência e uma figura vestida com uniforme militar apareceu diante deles. O olhar de todos foi atraído pela figura e eles ficaram em estado de choque. Esta figura pigarreou e disse lentamente: Deixe-me apresentar-me. Eu sou Tarroco, o marechal da dinastia Carmesim. Sou eu quem está lutando contra todos vocês. Ao ver esta cena, todos os presentes entenderam o que estava acontecendo. Originalmente, eles pensaram que o inimigo estava apenas acessando seus canais de comunicação, mas parecia que não era tão simples quanto um vazamento de inteligência. O inimigo conseguiu iniciar uma chamada e provavelmente controlou todas as suas redes. Este foi o pior cenário e todos ficaram em branco. O olhar de Tarroco passou por todos os presentes enquanto ele dizia calmamente: Toda a sua inteligência foi capturada ao meu lado e já cortamos toda a sua comunicação com o mundo exterior. Todos os relatórios de inteligência que você recebeu durante este período foram falsificados por nós. Na verdade, menos de 10% das suas tropas ainda estão vivas. Eles estão praticamente eliminados. Não tenha mais fantasias. Seu plano da Terra Queimada foi descoberto por nós e completamos nosso ataque final há alguns dias. Você não tem mais forças para revidar. Essas palavras esmagaram a crença de todos os escalões superiores presentes, e eles recostados nas cadeiras, atordoados. Você, o líder da raça Kundi começou a tremer. Tarroco nem piscou. Em nome da dinastia Carmesim, estou iniciando uma negociação final com todos vocês. Nossas armas psionicas de longa distância já estão bloqueadas em suas frotas civis. Dou a todos vocês 5 minutos para considerar. Se você decidir revidar, sua raça será exterminada.
Se você tentar entrar em contato com sua frota civil, sua raça será exterminada. Se você se desligar da rede quântica, sua raça será exterminada. Se você não nos responder em 5 minutos, sua raça será eliminada. Prometo não abrir fogo se decidirem se render e se desarmar. Ele falou como se estivesse saindo apenas para fazer compras. Eliminar uma raça inteira era algo que um comandante experiente como ele não tinha escrúpulos em fazer. As palavras foram extremamente sangrentas aos ouvidos dos escalões superiores da raça Kundi. A dinastia convocou secretamente essas frotas civis para dissolver a intenção de batalha do inimigo. Quando a sobrevivência de toda a sua raça estivesse em jogo, o inimigo definitivamente entraria em colapso. A dinastia tinha muita experiência nesse sentido. Em comparação com a era da exploração, as 3 civilizações universais não massacraram mais civis. Caso contrário, eles não teriam dado escolha a outra parte. Depois de dizer essas palavras, a figura de Tarroko desapareceu e uma contagem regressiva foi mostrada na tela. Terminamos. Não deveríamos ter começado uma guerra naquela época. Veja o que fizemos. Ao ver a contagem regressiva do cronômetro, muitos dos escalões superiores caíram em desespero. Conteúdo patrocinado. Muitos dos presentes já haviam considerado tal cenário, mas ainda mantinham um traço de esperança em seus corações antes disso. Os escalões superiores na sala de conferências já haviam perdido a calma e a sala de conferências caiu no caos. O líder da raça Kundi disse então: "Não temos mais esperança. Vamos nos render." Agora você sabe como se render. O que você estava fazendo antes disso? Todos os escalões superiores geralmente respeitosos começaram a xingar. Se não fosse por sua estupidez e ousadia, teríamos caído em tal estado. Isso mesmo. Se não escolhêssemos lutar, mas sim fugir, não teríamos sido reduzidos a tal estado. Isso mesmo. É tudo graças ao seu erro. Você é um pecador da nossa raça. Olhando para esses escalões superiores que geralmente o bajulavam desabafando sua raiva, o líder da raça Kundi soltou uma risada zombeteira. Aquele que escolhe escapar será sempre o mais esperto. Eles não apenas tiveram que entregar sua terra natal aos invasores, mas também tiveram que fugir para longe e não incomodar seus invasores. Quão generoso! Toda a sua raça foi forçada a deixar sua terra natal e todos viviam com medo. Se escolhessem escapar sem lutar, o orgulho da sua raça seria destruído e seria difícil construí-lo novamente. Se tivessem matado inimigos suficientes ou sacrificado soldados suficientes, a sua raça poderia ter sido capaz de sair desta mentalidade de perdedor e enfrentar um inimigo comum. Dessa forma, haveria a possibilidade de acolher uma época de ouro. Foi uma pena. No final, ele optou por não dizer nada. A guerra chegou ao fim com a rendição da raça Kundi. Do início ao fim, demorou apenas 3 a 4 meses. Comparado com sua vida anterior, a dinastia Carmesim encerrou esta guerra em menos da metade do tempo. A razão para isso foi a contribuição de Anxiao. As coordenadas que ele forneceu poderiam reduzir o esforço que a dinastia teve que fazer para encontrar o acampamento principal do inimigo. A captura da rede quântica do inimigo resultou em uma derrota esmagadora para o inimigo. Esses 2 fatores aceleraram enormemente o processo da guerra. Em sua vida anterior, a raça Kundi conseguiu criar alguns problemas para a dinastia, mas com a ajuda de Anxiao, a raça Kundi não criou nenhum problema. Eles foram esmagados pelo poder da dinastia e nem sequer tiveram a capacidade de revidar. A dinastia então assumiu o controle da frota restante da raça Kundi. O grande mecânico An, que estava relaxando longe, recebeu uma notificação em sua interface. Underline 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 underline. Mundo cintilante e guerra da raça Kundi, missão concluída. Classificação da missão: perfeito. Você recebeu 4 bilhões e 500 milhões de experiência, recompensa aleatória X4, mais 7.500 pontos de contribuição da dinastia Carmesim e 1 ponto lendário. Ponto lendário do Conglomerado Estelar da Steelite, contribuidor da guerra da raça Kundi.
Você participou da guerra com a raça Khund e rendeu enormes méritos. O marco Destruição da Civilização agora está ativado. Conteúdo patrocinado. Requisitos de ativação do marco: participe de 3 missões de guerra galáctica em grande escala relacionadas à vida e à morte de uma civilização de nível do sistema estelar e superior, e ajude sua facção a derrotar o inimigo. A classificação da missão não pode ser inferior a excelente. Progresso atual: 1/3. Mais 30 de favorabilidade de Tarroko, mais 5 de favorabilidade de Uranhel, mais 10 de favorabilidade de Tênia menos. Criação de masmorra, guerra da raça Khund. Underline 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 underline. A guerra finalmente acabou. A eficiência deles é bastante alta. Os olhos de Anxiao brilharam. Embora ele não tenha participado pessoalmente da guerra, a inteligência que forneceu deu-lhe uma classificação de missão perfeita. As recompensas também não foram tão ruins. Embora não pudesse ser comparada a uma missão de chefe de rank transcendente, era basicamente impossível para os jogadores completarem as missões de desafio de rank transcendente. 4 bilhões e 500 milhões de experiência também foram abundantes para os jogadores nas versões posteriores. Anxiao não seria muito exigente com sua comida. De qualquer forma, ele estava apenas relaxando em seu quartel-general. A experiência foi como um brinde para ele. Receber 4 chances de recompensa aleatória também foi uma coisa boa. 7.500 pontos de contribuição da dinastia também foram uma recompensa generosa. Afinal, a raça Khund era uma civilização nativa e não representava uma grande ameaça para a dinastia. Anxiao sentiu que provavelmente era devido a ele ter compartilhado informações sobre a tecnologia de emenda do espaço-tempo com eles. Embora ele já tivesse aprendido todo o conhecimento supremo, os pontos de contribuição ainda eram úteis. Ele seria capaz de usá-los para obter recursos preciosos ou apoio militar. Além disso, se ele tivesse um super além do rank disposto a permanecer em seu exército, ele poderia ter que trocar pelo conhecimento supremo de outras classes. O conhecimento supremo era guardado por várias civilizações avançadas, e eles geralmente não permitiriam que os ranks transcendentes reivindicassem o conhecimento supremo de outra classe sem um bom motivo. Fazer uso do conhecimento supremo para atrair talentos era o mesmo que roubar negócios da dinastia. Como tal, a dinastia não concordaria com isso, e os vários aliados ranks transcendentes também não compartilhariam o conhecimento supremo entre si. A única exceção seria se eles tivessem um oficial rank transcendente em sua organização. Claro, este foi um cenário raro. Afinal, a maioria dos ranks transcendentes não estariam dispostos a servir sob o comando de outra pessoa. Anxiao tinha algumas lembranças do marco da destruição da civilização. As civilizações acima do nível do sistema estelar eram todas protegidas pelo Tratado de Paz e era raro que uma civilização fosse exterminada. Apenas os jogadores pertencentes às várias facções do mal tiveram a chance de desencadear tal marco. Os efeitos não foram tão ruins. Usar o marco Destruição da Civilização aumentaria seu dano em 6% e seu alcance em 25%. No entanto, o preço a pagar pela obtenção de tal marco também foi extremamente elevado. Ele precisaria participar ou incitar uma batalha de vida ou morte entre civilizações de sistema estelar, e elas eram extremamente raras. Além disso, haveria uma chance para ele se tornar um indivíduo procurado depois do assunto. Como parte da facção legal, seria ainda mais difícil para ele obter tal marco. No entanto, o benefício era que ele não seria desejado. Anxiao não ficou muito surpreso por não haver uma recompensa de ativo político. A raça Khund ainda estava faltando e destruí-los não era tão importante para a dinastia. No entanto, ele conseguiu obter uma série de aumentos de favorabilidade. Além de Tarroko e do governante, todos os vários comandantes, incluindo Tene, tiveram sua favorabilidade aumentada. A masmorra formada era semelhante às masmorras da Guerra Secreta e da Organização Germinal, ele seria capaz de formar várias masmorras diferentes. Como a raça Khund não era muito poderosa, a masmorra criada também não seria muito difícil, mas a recompensa não seria baixa.
Depois de olhar suas recompensas, Anchial fechou a interface e soltou um longo suspiro. Tecnologia de emenda do espaço-tempo, sentido mecânico perfeito e a recompensa da missão, e minhas recompensas desta vez foram abundantes. A corrida Kund é o único obstáculo, e a segunda fase de exploração pode voltar aos trilhos depois disso. Por causa de sua interferência, o resultado da corrida Kund foi alterado. Conteúdo patrocinado. Em sua vida anterior, a dinastia passou muito tempo procurando o território da raça Kund, o que deu à raça Kund tempo suficiente para mover sua frota civil. Ao mesmo tempo, a frota da raça Kund também teve tempo de preparação suficiente e não foi pega de surpresa como desta vez. A compreensão do mapa deu à raça Kund uma vantagem estratégica e a chance de analisar as táticas de batalha da dinastia. Como tal, a raça Kund não foi mantida no escuro quando a dinastia se infiltrou em seu sistema principal, mas conseguiu resistir. Como tal, a dinastia Carmesim não optou por negociar, mas eliminou a raça Kund. No entanto, uma parte de suas frotas civis conseguiu escapar e não foi capturada pela dinastia. O que Anchial não sabia era que a nova pátria da raça Kund em sua vida anterior ainda estava dentro do mundo cintilante. Afinal, eles não entendiam o que era um campo estelar. A dinastia conseguiu descobrir a nova pátria da raça Kund no processo de exploração. A dinastia já havia colocado grande ênfase na tecnologia de emenda do espaço-tempo naquela época. Como tal, a nova pátria da raça Kund foi reduzida a pó e eles foram secretamente exterminados. Desta vez, o destino tomou um caminho diferente. Anchial acariciou o queixo e entrou na rede quântica. Ele estava preparado para ver como a dinastia planejava lidar com a raça Kund. No escritório do Planet Lighthouse, havia duas figuras. O que estava de pé era Tarroko, e o que estava sentado era a projeção de longa distância de Uranhel. A dinastia agora tinha que se preocupar em como lidar com a raça Kund. Eles deveriam matá-los ou criá-los? O governante e os escalões superiores tiveram que tomar tal decisão. Tarroko estava atualmente entregando um relatório ao Uranhel, e eles conversavam sobre o problema dos cativos. Faltarão 7 dias para a chegada dos cativos. Excelência, como devemos lidar com eles? Uranhel então acariciou seu queixo e disse: dos escalões superiores já discutiram este assunto. Alguns apoiam a ideia de arrancar as ervas daninhas pela raiz, enquanto outros acham que devemos criá-las e educá-las. Não chegamos a uma decisão final. Você tem alguma sugestão? A batalha correu bem e, como o inimigo decidiu se render, não sinto que haja necessidade de matá-los desnecessariamente, disse Tarroko. Podemos optar por deixá-los ficar em alguns planetas dentro do território da dinastia e vigiá-los de perto. Não deveríamos permitir que eles entrassem temporariamente na sociedade galáctica e educassem algumas gerações. Se o resultado for bom, podemos transformá-los em uma civilização vassala. Nesse momento, podemos deixá-los entrar na sociedade galáctica. Durante a guerra, ele matou sem qualquer hesitação e mataria sem sequer piscar. Mas fora da guerra, ele não era um indivíduo sanguinário. Se for esse o caso, teremos que dividi-los e precisamos que o seu líder nos ajude, disse Uranhel. Sim, estou me preparando para interrogar o líder deles mais tarde. Certo, conduzimos uma série de testes nos escalões superiores da raça Kund e detectamos algumas estranhezas em seu estado mental. Eles parecem ter sido afetados por uma corrente psíquica que alarga as regiões do seu cérebro responsáveis pela raiva e pela imprudência. Ao ouvir isso, uma luz fria brilhou nos olhos de Uranhel. Ah, são as ações daquelas civilizações de conglomerado estelar novamente. Eles não apenas jogaram um saco de conhecimento tecnológico, mas também fizeram uso de uma corrente psíquica. Caso contrário, a outra parte poderia não ter sido tão agressiva. Quem foi o mais afetado pela corrente psíquica? Deveria ser o líder deles, certo? Errado. O líder da raça Kund foi o menos afetado. Uranhel balançou a cabeça com resignação. É interessante. Isso é algo único em sua espécie? Bip bip. Neste exato momento, o comunicador na mesa tocou. Tarroko apertou um botão e a voz de sua secretária pôde ser ouvida. Comandante-chefe, Black Star está em jogo.
Devo conectar sua projeção de longa distância? Por que ele está aqui agora? Tarroko murmurou antes de balançar a cabeça. Estou entregando um relatório ao governante. Peça a ele para esperar um pouco. Neste exato momento, o Rangel acenou com as mãos. Está tudo bem. Deixe-o entrar. Ele não é um estranho. Tudo bem então. Como o governante estava disposto, Tarroko não se importou. Muito rapidamente, a projeção de Anxiao apareceu na sala e ele imediatamente viu o Rangel. Excelência, você também está aqui. Black Star, ouvi falar de suas contribuições durante esta guerra. Bom trabalho. O Rangel assentiu. Minhas contribuições foram insignificantes, disse Anxiao humildemente. Do que vocês dois estão falando? Praticamente nada. Estamos falando sobre como devemos lidar com a raça Kundi. Uma decisão ainda não foi tomada. O Rangel então repetiu a conversa antes de perguntar: Black Star, você tem alguma sugestão? Eu não tenho nenhuma opinião. Também estou aqui para perguntar à dinastia como eles planejam lidar com este assunto. Anxiao ergueu a sobrancelha. Não ter opiniões também é um tipo de opinião. O Rangel então não disse nada. Ela então olhou para Tarroko e fez com que ele continuasse o relatório. Depois de ouvir a reportagem, o Rangel elogiou os dois antes de ficar offline. Depois de mandar o governante embora, Tarroko olhou para Anxiao com um sorriso. Vou interrogar os escalões superiores da raça Kundi. Você quer se juntar a mim? Na verdade estou muito ocupado. Anxiao acariciou seu queixo e disse com uma voz brincalhona: Mas já que você me convidou, irei relutantemente com você. Talvez ele pudesse desencadear uma missão especial como a do líder da Estrela Sombria. Capítulo 981 Interrogatório e Desejo. Todas as divisões foram reunidas para formar uma enorme frota para escoltar todas as naves espaciais da raça Kundi até o planeta Farol. Conteúdo patrocinado. A frota da dinastia estava na periferia com milhares de naves espaciais da raça Kundi cercadas. Suas armas já haviam sido desarmadas e os núcleos de energia estavam restritos para permitir apenas que as naves espaciais voassem. Toda a frota perdeu a capacidade de revidar e estava sob o controle da dinastia. As naves espaciais da frota da raça Kundi já haviam sido transformadas em prisão. A nave principal da frota da raça Kundi foi a mais modificada, com as cabines da nave sendo transformadas em salas de prisão. A sala de comando foi assumida pelos soldados da dinastia e duas projeções apareceram na sala de comando. Eles eram Tarroko e Anxiao. Prestando nossos respeitos ao comandante-chefe. No momento em que ambos ficaram online, o som dos soldados cumprimentando seu comandante pôde ser ouvido. Tarroko já tinha avisado da sua visita e os soldados esperavam por ele. Os vários comandantes das diferentes divisões estavam lá com seus ajudantes de campo na forma de uma projeção de longa distância. Tem sido difícil para todos. Tarroko sorriu com uma atitude amigável. Esses jovens comandantes de elite seriam as futuras estrelas da dinastia, e Tarroko ficou verdadeiramente satisfeito ao ver os talentos diante dele. Quando Anxiao olhou para os comandantes presentes, ele não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Uau, eles são todos figurões. Um grupo de futuros comandantes e figurões estava diante dele como se fosse um desfile de inspeção. Por conhecer as futuras identidades desses comandantes, Anxiao achou a cena memorável e quase quis tirar uma foto dela. Vossa Excelência Black Star, você também está aqui. Tene também estava dentro do grupo e cumprimentou Anxiao com um sorriso no rosto. Nos encontramos novamente. Anxiao assentiu e, ao ver os outros comandantes olharem, ele disse: Parabenizo todos vocês por vencerem a guerra. Ter comandantes tão talentosos é a honra da dinastia. O efeito de uma bajulação à OE não foi tão ruim. Mesmo sendo apenas um aliado da dinastia, seu status excedia a dessas jovens elites que ainda não haviam atingido o auge de suas carreiras. Todos gostavam de ouvir palavras bonitas e todos revelaram um sorriso ao ouvir os elogios do Black Star. Vossa Excelência Black Star foi a verdadeira pedra angular da nossa vitória ao fornecer informações importantes. Realizamos apenas alguns trabalhos manuais.
A contribuição de Vossa Excelência Black Star é a principal razão para vencermos a guerra. Alguns dos comandantes presentes responderam imediatamente educadamente. Claro, houve alguns comandantes que não disseram nada, apenas assentiram com respeito. Anchial respondeu com um sorriso, mas seu olhar de repente se fixou em Gald. E, você é? Anchial semicerrou os olhos e percebeu que não reconhecia a pessoa diante dele. Ao ver isso, Gald sorriu e tomou a iniciativa de dizer: há muito tempo ouço falar do seu grande nome, Vossa Excelência Black Star. Conteúdo patrocinado. Este é Gald, um dos supers que a dinastia está preparando. Ouvi dizer que ele sobreviveu a uma explosão de energia psionica primordial e é extremamente notável. Tarroko riu e fez a apresentação. Olá, Gald. Anchial continuou cumprimentando os outros comandantes enquanto entrava secretamente na rede quântica para verificar os registros de Gald. Verificar o histórico de uma pessoa era algo que ela estava acostumada a fazer. Com o seu status atual, verificar as informações de alguns comandantes não seria um problema. No momento seguinte, o currículo de Gald apareceu diante dele, e parecia extremamente simples, sem problemas. Porém, quando ele quis ver informações mais detalhadas, uma notificação apareceu e o alertou sobre a falta de autorização. Eu não consigo ver? Parece que eles realmente dão grande importância a ele. Anchial não se incomodaria em romper o firewall da dinastia sem uma boa razão para invocar sua insatisfação. Tarroko disse que Gald era um super que a dinastia estava preparando. A dinastia prepararia apenas dois tipos diferentes de supers e aqueles com habilidade especial ou potencial superior. Este sujeito era apenas um super rank calamidade, no máximo, e como foi capaz de sobreviver à explosão da energia psionica primordial, ele deveria pertencer ao primeiro grupo. Em sua vida anterior, o grande mecânico An pertencia à facção da dinastia Carmesim e estava extremamente familiarizado com os vários figurões da dinastia. Se Gald fosse realmente um super preparado pela dinastia, ele deveria ter alguma impressão da outra parte. No entanto, ele tinha certeza de que nunca tinha ouvido falar de tal personagem antes e não tinha nenhuma lembrança de Gald. Não existia tal personagem em sua vida anterior. O enredo foi alterado novamente? Anchial pensou consigo mesmo. Eu me pergunto de onde veio esse cara novo. Embora estivesse em dúvida, ele não achou o assunto muito estranho. Depois de fazer tantas coisas, ele já deveria ter causado o efeito borboleta, e não seria estranho que alguns novos personagens aparecessem. Sem falar dos outros, até o atual gestor do grupo financeiro Germinal, Jápeto, era um alho poró que desenterrou. Ao olhar para a aparência suave de Anchial, os lábios de Gald se curvaram ligeiramente. Vossa Excelência Black Star, talvez possamos nos tornar camaradas no futuro. Anchial saiu de seus pensamentos. Não somos camaradas agora? Ah, você entende o que quero dizer, disse Gald com um sorriso calmo. Que ambicioso, esperarei por você então. Anchial ergueu as sobrancelhas. Ele quer dizer que se tornará um rank transcendente como eu? Esse sujeito está bastante confiante. Ele então guardou Gald em sua memória antes de desviar o olhar. Depois de conversar casualmente com os outros, ele revelou sua frase final universal: vou convidá-los para uma refeição na próxima vez, e os vários comandantes ficaram offline. Apenas Anchial e Tarroko foram deixados para trás e continuaram a patrulhar toda a nave espacial sob a guia dos soldados. Os civis da raça Kundi foram todos mantidos no mesmo lugar, enquanto os escalões superiores foram trancados separadamente. Anchial primeiro patrulhou a região civil com Tarroko. Conteúdo patrocinado. Era como um campo de refugiados. Incontáveis civis da raça Kundi estavam reunidos com medo e desconforto em seus olhos. Antes do início da guerra, muitos deles não estavam dispostos a partir e sentiam que o inimigo era apenas imaginário. Mas agora, os civis estavam cheios de medo em seus corações. Eram como presas aguardando a descida da faca do açougueiro. Antes disso, eles eram a raça que governava todo o conglomerado estelar. No entanto, eles foram agora reduzidos a cativos. Depois de patrulhar o distrito civil, os dois foram para o distrito onde os escalões superiores estavam presos.
Eles ficaram do lado de fora da sala de interrogatório do líder da raça Khund e olharam para outra parte pela janela. Embora já fosse um prisioneiro, o líder da raça Khund ainda se mantinha ereto e mantinha a calma. Seus olhos estavam atualmente fechados em meditação. Vou apenas ouvir ao lado quando você o interrogar, disse Anxiao a Tarroco. O interrogador principal foi Tarroco, ele estava lá apenas para assistir. Além disso, o líder da raça Khund provavelmente não o reconheceria. Tarroco então acenou com a cabeça e disse ao soldado ao lado dele, abra a porta. Na sala de interrogatório, o líder da raça Khund estava sentado e tentando ao máximo sentar-se direito. Ele não estava tão calmo quanto parecia, mas precisava manter a calma. Aos seus olhos, ele era o representante final da raça Khund. Uau! A porta se abriu e o líder da raça Khund abriu os olhos para observar duas figuras entrando. Um deles era o comandante militar Tarroco, que ele já havia visto, e o outro era extremamente estranho para ele. Ele estava vestido com um blusão preto e parecia um figurão. Esta é a segunda vez que nos encontramos, disse Tarroco com uma expressão impassível. Nosso partido já cumpriu nossa parte da promessa e não massacrou sua raça. Agora você tem que me contar tudo o que sabe, incluindo seus pensamentos e lógica ao decidir nos atacar, o motivo do seu ataque e tudo relacionado a esse ataque. Lembre-se de que sua resposta determinará nossa atitude em relação à forma como escolhemos lidar com você. É melhor você não esconder nada, ou quem vai se arrepender definitivamente não serei eu. A tecnologia virtual poderia roubar informações para eles, mas eles não seriam capazes de compreender o processo de pensamento da outra parte através dela. Este foi o ponto principal do interrogatório de hoje. O líder da raça Khund sabia que era apenas uma questão de tempo até ser interrogado e não ousou esconder nada. Ao mesmo tempo, não tinha intenção de esconder nada e disse tudo o que sabia com pesar. Ao ouvir a outra parte narrar sua história, Tarroco digitou um relatório. De vez em quando, Anxiao olhava e via alguns termos negativos, como ideologia xenófoba, arrogância nativa, cultura vingativa e inadequado para viver juntos. Estes não são bons termos. Anxiao piscou. Este relatório de interrogatório afetaria definitivamente a decisão da dinastia, e essas palavras eram perigosas. Depois de um tempo, o líder da raça Khund finalmente terminou o que tinha a dizer. Sua existência tiraria nosso espaço de crescimento e, portanto, estamos dispostos a encontrar uma nova pátria que não seja perturbada. Não estamos dispostos a viver juntos com todos vocês, pois isso apenas limitará nosso crescimento e desenvolvimento. Ao ouvir isso, Tarroco assentiu e disse sem esconder nada, você está certo. Nós nunca permitiremos que você se levante. Nenhum deles era santo, e a dinastia Carmesim não explorou o mundo cintilante para que pudessem viver harmoniosamente com os nativos. Eles não planejavam deixar os nativos se desenvolverem e apenas planejaram dar-lhes algum espaço para sobreviver. Conteúdo patrocinado. Para a maioria dos nativos, não foi uma coisa ruim. As três civilizações universais os educariam e receberiam conhecimentos tecnológicos avançados. Porém, para a raça Khund, que tinha uma certa escala, foi uma calamidade. As três civilizações universais não estavam interessadas em ter mais civilizações de olho em suas posições e definitivamente restringiriam o seu crescimento. A dinastia Carmesim não odiava as ações da raça Khund. Afinal, isso lhes deu a melhor desculpa para subjugar a outra parte com poderio militar. No entanto, acrescentou Tarroco, acho que você entende que os destroços da nave espacial que você obteve foram fornecidos por um de nossos concorrentes. Eles só estavam usando você para lidar conosco. Eles armaram você com tecnologia para fortalecer suas forças armadas, mas forneceram informações falsas sobre a dinastia. Eles não lhe contaram a força da dinastia Carmesim, o que fez você pensar que tinha força para retaliar. Os destroços da nave espacial pareciam uma fruta venenosa. A habilidade tecnológica era a doçura da fruta que escondia um veneno mortal. Como tal, todos vocês pensaram que a energia psionica, o hiperpropulsor e a tecnologia de portal estelar que receberam preencheriam a lacuna entre ambas as partes. Você pensou que tinha recebido as armas que tínhamos. No entanto, a verdade é que as nossas armas estão gerações à frente daquelas que vocês receberam.
Você já viu o resultado. Tivemos a oportunidade de morar juntos. Embora você tivesse perdido a oportunidade de se desenvolver, você teria mantido sua independência. Às vezes, perder algo pode não ser uma má escolha. Ao ouvir isso, o líder da raça Kundi balançou a cabeça e disse: não fazer nada enquanto observamos nosso caminho para o desenvolvimento ser bloqueado não é o estilo da raça Kundi. Preferimos arriscar. Bem dito. Uma civilização sem ambição não tem futuro. Eu posso entender suas ações. Taroko concordou com a cabeça antes de dizer: no entanto, seu único erro foi escolher o oponente errado. O líder da raça Kundi abaixou a cabeça. Ele não se arrependeu de sua escolha, mas ainda estava cheio de ódio. No entanto, ele não odiava mais a dinastia Carmesim, mas sim os mentores que fizeram uso deles. Eles foram as verdadeiras pessoas que causaram sua destruição. Tudo bem, vamos parar aqui hoje. Obrigado pela sua cooperação. Taroko então se levantou e se preparou para sair da sala de interrogatório. Espere um momento, o líder da raça Kundi disse de repente. Vocês não vão nos eliminar, mas planejam nos criar, certo? Existe essa possibilidade. No entanto, não seguiremos as suas ações e limitaremos a sua inteligência. Só educaremos sua raça com nossa cultura. A raça Kundi assentiu com compreensão e respirou fundo. Então, terei que morrer com certeza, certo? Taroko parou por um momento e optou por não esconder a verdade. Você se tornará o alvo de sua raça para desabafar sua raiva e cair como uma lição na história. Você será a melhor ferramenta. Anxiao balançou a cabeça ao ouvir isso. Essas pessoas gostavam de falar por enigmas. Felizmente, ele entendeu o que eles disseram. Se a dinastia quisesse educar a raça Kundi, eles precisavam escolher um líder fantoche. No entanto, este líder fantoche definitivamente não seria o líder atual. Este líder da raça Kundi seria tratado como uma marionete para fazer um show. O final deste show terminaria definitivamente em sua execução. Eu entendo. É preciso que haja alguém para assumir a culpa, e não me importo de deixar para trás um nome vergonhoso. O líder da raça Kundi já estava preparado para morrer. Posso trabalhar junto com todos vocês para fazer um show, mas tenho 2 pedidos. Não me olhem assim. Eu sei que não tenho o direito de negociar, mas só posso dizer estas palavras para você. Você pode simplesmente tratar isso como um desejo meu. Conteúdo patrocinado. Então por favor fale. Primeiro, já nos rendemos e não importa se você me matar. Espero que você cuide da minha raça e não mate mais ninguém. Segundo, o corpo do líder da raça Kundi de repente começou a tremer e ele disse com uma voz malévola: quero que as pessoas que fizeram uso de nós paguem o preço. Taroko então saiu como se não tivesse ouvido nada. Ao ver isso, o líder da raça Kundi abaixou a cabeça silenciosamente. Ele sabia que a outra parte não aceitaria seu pedido, mas esta poderia ser a última vez que ele poderia dizer tais palavras. Neste exato momento, uma figura negra apareceu de repente na frente dele. O líder da raça Kundi ergueu os olhos e foi a figura negra que não disse uma palavra desde que entrou. As palavras que ele ouviu o chocaram. Eu concordo com o seu pedido. O líder da raça Kundi ficou chocado. Taroko fez uma pausa e olhou para trás com uma expressão confusa. Anxiao continuou com uma expressão calma. Vou escrever uma petição à dinastia para que os membros de sua raça sejam colocados em meu território. Quanto a fazer os mentores pagarem, não é uma questão difícil. Ele não faria isso se não houvesse benefícios para ele. Quando o líder da raça Kundi disse seu desejo final, uma nova missão apareceu em sua interface. Ao ver os requisitos da missão e a recompensa, ele decidiu que tinha que aceitar esta missão. Quem é você? Ao ouvir isso, o líder da raça Kundi finalmente não pôde deixar de perguntar sobre a identidade de Anxiao. Você pode me chamar de Black Star. Quanto a quem eu sou, você só precisa saber uma coisa. Anxiao sorriu. Eu sou alguém que pode se livrar de toda a sua raça sozinho. Capítulo 982 Prova de liderança.
Você, o líder da raça Kundi, ficou surpreso ao olhar para Anxiao. Conteúdo patrocinado. Você seria capaz de se livrar de toda a minha raça sozinho? Esta foi a primeira vez que ele ouviu uma introdução tão tirânica. Que tipo de experiência esse estranho tinha? Sua reação foi de descrença, mas ele rapidamente lembrou que a outra parte vinha de uma civilização avançada que tinha supers. Tudo era possível e ele teve que jogar fora seus pensamentos antiquados. Ele não entendia a identidade de Anxiao na dinastia, mas como a outra parte se atreveu a dizer algo assim, ele era definitivamente um figurão. Pensando dessa maneira, essa autoapresentação dele foi realmente fantástica. Anxiao imediatamente fez com que a outra parte entendesse sua identidade. Por que um figurão que ele nunca conheceu concordaria com seu pedido final? Por quê? Foi pena? Ou a outra parte estava apenas fingindo concordar para garantir que ele concordasse? Ele estava cheio de dúvidas. Quando fez o pedido pela primeira vez, ele não tinha muita esperança e nunca esperou que a outra parte concordasse verdadeiramente. De repente, o líder da raça Kundi ficou incrédulo e não sabia o que dizer. Você está preocupado que eu esteja brincando? Anxiao olhou para o líder da raça Kundi. Não há nenhum motivo para eu mentir para você. Já que prometi a você, com certeza cumprirei minha promessa. O líder da raça Kundi então não pôde deixar de perguntar: por que você quer me ajudar? Boa pergunta. Anxiao riu. Sou uma pessoa cheia de cuidado e preocupação. Gosto de ajudar os outros e sou uma pessoa benevolente. Apenas trate isso como se eu estivesse com pena da raça Kundi. Este assunto não é grande coisa para mim. Ao lado, o rosto de Tarroco se contraiu ligeiramente. Irmão, você pode ser menos desavergonhado? Você tem pelo menos metade da responsabilidade pela derrota da raça Kundi. Você está fazendo parecer que somos os maus. Sua pele provavelmente é grossa o suficiente para aguentar um canhão psionico. Ah, parece que isso é realmente possível. Tarroco o amaldiçoou em seu coração enquanto o líder da raça Kundi estava extremamente comovido. Era como se ele tivesse chegado ao fim da estrada e descido na escuridão total. No entanto, um repentino raio de luz veio ao mundo e uma mão amiga foi estendida a ele. Obrigado, o líder da raça Kundi cerrou os punhos e disse com agitação: é uma bênção ter conhecido alguém como você no final da minha vida. É uma pena que eu não tenha nada com que retribuir. Ah, não é nada. Não preciso de nenhum pagamento. Anxiao riu e não conseguiu nem acreditar em suas próprias palavras. Ao ouvir isso, o líder da raça Kundi ficou ainda mais comovido. Esse indivíduo chamado Black Star era realmente a melhor pessoa do universo. Conteúdo patrocinado. Pai. O rosto de Tarroco se espalmou e ficou completamente sem palavras. A cena diante dele era realmente ridícula demais. A outra parte é responsável pela derrota da sua raça, mas você ainda está cheio de gratidão por ele. Estou verdadeiramente resignado. Depois de cometer um assassinato, você será capaz de permitir que as vítimas sejam gratas a você. Neste momento, Tarroco chegou a uma conclusão. Black Star é realmente perverso. É melhor eu ficar longe dele. Vou me aposentar em breve. Não quero ser desviado por ele. Anxiao riu e saiu da sala junto com Tarroco. Saindo da sala, Tarroco se virou e perguntou em dúvida: Black Star, por que você concordou com ele? Ele realmente nunca esperou que isso acontecesse. Ele originalmente pensou que o Black Star estava lá apenas para matar o tempo, mas nunca esperou que a outra parte fizesse algo assim. Ele também não conseguia entender os motivos do Black Star. Anxiao então acenou com os braços e disse: estou de bom humor e desejo ser uma boa pessoa. Então, você não estava brincando com ele agora? Claro que não. Estou falando muito sério. Espere um momento, você está entendendo mal alguma coisa? Ignorando as palavras de Anxiao, Tarroco começou a franzir a testa. Mas você não acabou de dizer que não interferirá na forma como a dinastia lida com a raça Kundi? Você está tentando dizer que está preparado para mudar sua atitude e apoiar a manutenção desses cativos? Ah,
não existem constantes no universo. Não posso mudar de ideia? Anxiao ergueu as sobrancelhas. Tudo bem. Taroko assentiu. Vou transmitir seus desejos ao governante. Quanto a saber se o seu rosto é útil, isso não é algo que eu possa considerar. Isto é suficiente. Anxiao sorriu. Nesse momento, Taroko olhou em volta e de repente disse em voz baixa: "E diga-me a verdade. Qual é a sua intenção?" Eu não disse que era porque estou de bom humor. Ah. Taroko tinha uma expressão de não tente me blefar no rosto. Ao ver isso, Anxiao balançou a cabeça com resignação e disse: Tudo bem então, serei honesto. A população da raça Kundi está no nível de um conglomerado estelar. Embora demore muito tempo para educá-los, a sua população será um baú de tesouro depois da educação. Se eu conseguir que eles permaneçam em meu território, eles serão minha força de trabalho para o futuro. A dinastia não precisa da população da raça Kundi, mas é uma oportunidade para o meu desenvolvimento. Ao ouvir isso, Taroko revelou um sorriso que dizia: eu sabia. Isso mesmo, esta é a Black Star que eu conheço. Como ele poderia ter um coração tão bom? Conteúdo patrocinado. Você realmente faz jus à sua reputação. Depois de pensar um pouco, Taroko sentiu que o plano de Anxiao não era ruim. Se a dinastia quisesse manter a raça Kundi, eles teriam que pensar sobre onde deveriam organizar a permanência da raça. O tamanho da população seria um recurso importante e muitos aliados estariam de olho neste pedaço de carne. Do jeito que ele viu, o Black Star estava apenas perguntando de antemão. Quanto a concordar com seu suposto desejo, ele entendeu Anxiao muito bem e sentiu que provavelmente não passava de uma desculpa. Anxiao deu uma olhada em sua interface enquanto Taroko pensava. Underline 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 underline. Você acionou a missão Último Desejo do líder da raça Kundi. Introdução à missão: da raça Kundi perdeu na guerra, e toda a sua raça é agora cativa da dinastia com seu futuro desconhecido. O líder da raça Kundi está preparado para morrer e lhe contou seu último desejo. Requisitos da missão: 1. Estabelecer a raça Kundi e fornecer-lhes proteção durante o período educacional. 2. Vingue-se do mentor que usou a raça Kundi para lidar com a dinastia Carmesim. Condição de falha: população da raça Kundi inferior a 80% da população no início. Conclua o primeiro requisito. Recompensa: 6 bilhões de experiência, mais 10.000 favorabilidade da raça Kundi, favorabilidade atual, menos 1.500, relacionamento, ódio, 2 recompensas aleatórias, mais 4 ativos políticos, corrida Kundi. A raça Kundi entrará na Era do Despertar, mais 10% de chance de se tornar um super. Conclua o segundo requisito. Recompensa: 12 bilhões de experiência, mais 15.000 de favorabilidade à raça Kundi, uma carta de convocação de personagem designada, talento o inimigo, talento prova de liderança e habilidade especial Fúria de Kundi. O inimigo: quanto maior for a perda de sua saúde, maior será o dano. Bônus máximo de 25%. Os efeitos serão atualizados após sair do estado de combate. Você pode usar criaturas e máquinas invocadas durante o efeito. Prova de liderança: você receberá um bônus completo quando for o líder de uma corrida. O bônus dependerá do tamanho e nível da facção. Sem limite superior. Kundi Rage: após ativar a habilidade, menos 5% de saúde vs por no máximo 40 S. X 2,0 resistência psicológica, mais 5% de dano, menos 5% de int, menos 20% de chá, menos 10% de SOR. Você também ficará imune a todos os efeitos de estado mental, exceto fúria. Recarga: 5 mínimo deixe a raiva encher sua cabeça. Underline 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 underline. No instante em que Anxiao viu a missão, ele sabia que tinha que cumpri-la. As recompensas realmente superaram suas expectativas e foram uma grande surpresa. Foi muito abundante.
Anxiao permaneceu inexpressivo, mas ficou verdadeiramente feliz em seu coração. Embora o líder da raça Khund não fosse um super, ele era o líder de uma civilização de conglomerado estelar e, portanto, poderia dar recompensas extremamente boas. A experiência e a recompensa aleatória para o primeiro requisito da missão eram bastante normais. Anxiao apenas colocou uma enorme ênfase na recompensa dos ativos políticos. Além de obter experiência de forma mais eficiente, também lhe daria uma voz maior na raça Khund. A dinastia queria fazer da raça Khund um vassalo. Mas mesmo que estivessem enfraquecidos, eles ainda tinham a base de uma civilização de conglomerado estelar. A desculpa que Anxiao deu a Tarrokon não era falsa. Se a raça Khund permanecesse em seu território, os benefícios do grande tamanho populacional não eram algo para subestimar. Após completar a missão, a raça Khund entraria em uma nova geração. Haveria um aumento na chance de eles se tornarem super. Embora 10% não parecessem muito, 10% de alguns bilhões não era uma quantia pequena. Além disso, também lhe deu uma grande favorabilidade com a raça Khund, e seu relacionamento com ele seria aumentado diretamente para a reverência. Isso significava que a raça Khund seria sua força até certo ponto. No entanto, a maioria das introduções às missões do Rank S foram bem simples. A primeira missão dizia apenas que ele deveria fornecer proteção, mas não mencionou quando seria concluída. Anxiao estimou que sua missão só terminaria quando a dinastia liberasse o selo da raça Khund. Assim, a missão provavelmente levaria muito tempo para ser concluída. Conteúdo patrocinado. A segunda missão, porém, seria diferente. A pedido do líder da raça Khund, seu objetivo era se vingar dos mentores por trás da cena. As recompensas pelo segundo requisito da missão foram o que fez Anxiao aceitar a missão. Sem mencionar uma carta de convocação de personagem designada, ele ainda seria capaz de obter 3 habilidades. O inimigo era um talento prático e adequado para ele. Para um indivíduo normal, no momento em que acumulasse dano suficiente para atingir o limite superior do talento, ele provavelmente ficaria com um pouco de saúde. No entanto, Anxiao seria capaz de recuperar facilmente sua saúde, e esse dano adicional de 25% era como um biscoito que caiu do céu. Além disso, também seria eficaz com criaturas e máquinas convocadas. Isso significava que o dano de todo o seu exército mecânico aumentaria. Prova de liderança foi a mais poderosa das 3 habilidades e teve grande fama entre os jogadores em sua vida anterior. Os jogadores também poderiam obter essa habilidade. Somente o líder de uma facção seria capaz de ativar os efeitos desse talento, e era semelhante a um talento de moldagem. Os jogadores também poderiam formar suas próprias organizações armadas e contratar NPCs. Nas versões futuras, os jogadores definitivamente teriam um canal fixo para obter o talento prova de liderança. Para ativar o talento, um grande número de jogadores formaria suas próprias facções, e seria o início de uma nova era. O bônus do talento era determinado pelo tamanho da facção. Para os jogadores sem fama ou dinheiro, esse talento era completamente inútil. No entanto, as oficinas e guildas conseguiram utilizar plenamente os benefícios deste talento. Em sua vida anterior, como lobo solitário, Anxiao nunca ativou o talento prova de liderança. No entanto, ele foi extremamente claro sobre o quão poderosa a prova de liderança pode ser. Se eu conseguir obter esse talento agora, os efeitos serão inimagináveis. Anxiao estava realmente animado. Ele era extremamente apaixonado pelas habilidades que poderiam aumentar sua força. A habilidade final, Khund Rage, também fez seus olhos brilharem. A resistência psicológica dupla foi extremamente poderosa. A resistência psicológica de Anxiao sempre foi sua fraqueza, e ele estava interessado em qualquer habilidade que pudesse aumentar sua resistência psicológica. Além disso, também lhe permitiria ficar imune a todos os estados mentais negativos durante um curto período de tempo. Era quase semelhante a uma habilidade que lhe daria imunidade a todas as habilidades de controle mental. A habilidade exigia que ele esgotasse sua saúde e exigia 5% de sua saúde a cada segundo. Sua saúde acabaria em 20 segundos, e essa habilidade só pode ser mantida por no máximo 40 segundos. A maioria das pessoas só conseguiria ativar essa habilidade por alguns segundos.
No entanto, a recuperação de Anchial foi superada e ele seria capaz de recuperar 10% de sua saúde a cada segundo. Ativá-lo por 40 segundos completos não seria um problema. A única coisa que Anchial não entendeu foi o nome da habilidade. Já que você está com raiva, seu ataque não deveria ser aumentado? Por que sua resistência aumentaria? De qualquer forma, essas 3 habilidades são muito úteis. Contanto que eu consiga completar a missão, minha força aumentará muito. Especialmente prova de liderança. É melhor para mim obtê-lo o mais rápido possível. Conteúdo patrocinado. O segundo requisito da missão era que ele se vingasse do mentor. Porém, a missão não explicou o que era considerado vingança. Ele teria que descobrir isso sozinho. Nesse aspecto, era semelhante à missão Bloodline de Godora. No entanto, as recompensas da missão eram realmente tentadoras e Anchial faria o seu melhor para completá-la. Anchial ficou extremamente satisfeito com a recompensa inesperada. Depois de desativar sua projeção de longa distância, Tarroko imediatamente deu um relatório ao Ranhel. Ele enviou um registro do interrogatório e das ações anteriores de Anchial. Você está dizendo que o Black Star decidiu mudar de ideia depois de observar o prisioneiro? Ele acha que deveríamos educá-los? Sim. O Ranhel mergulhou em pensamentos profundos. Qual é o motivo? Ele disse que é para a população deles. Tarroko então explicou brevemente o que Anchial havia dito. O Ranhel então acenou com a cabeça e disse: como é a opinião do nosso aliado, teremos que considerá-la cuidadosamente. O valor do Black Star foi muito maior do que o derrotado Raça Kundi. Afinal, um pilar nacional não era comum, mas havia muitas civilizações vassalas. Além disso, o Black Star contribuiu muito nesta guerra, e sua opinião foi altamente considerada pela dinastia. Na verdade, lidar com a raça Kundi era um assunto comum para a dinastia e não tinha grande importância. Colocá-los no território do exército Black Star não foi um problema. Não só aumentaria a população do território do seu aliado, como o seu aliado também seria capaz de ajudar a cuidar da raça Kundi. No entanto, o Black Star não era seu único aliado, e eles tiveram que equilibrar as várias opiniões antes de decidir se dariam este pedaço de carne ao Black Star. Quanto a lidar com o mentor, o líder da raça Kundi não foi o único que quis fazê-lo. A dinastia também tinha tais intenções. Embora seu oponente fosse a raça Kundi, a civilização de conglomerado estelar que havia jogado fora o saco de tecnologia era a verdadeira culpada, e a dinastia não planejava deixar o culpado ir. Além disso, a exploração do mundo cintilante ainda não havia sido concluída, e se incitassem mais algumas civilizações nativas a criar problemas, isso impediria enormemente o progresso da dinastia. Como tal, seria impossível para a dinastia permitir que as pessoas que criam problemas saíssem impunes. A intenção de Anchial estava de acordo com os planos da dinastia. Se for esse o caso, devemos investigar qual organização jogou a nave espacial na raça Kundi. Um brilho frio pôde ser visto nos olhos de Ranhel.